Pode mandar passar. Sim. Bom dia a todos. Este bom dia a todos foi aqui meio gago, mas muito bom dia a todos, de facto. Este silêncio entre o hino da JMJ e este momento era para ver se alguém começava a cantar. Ninguém começou. Eu vim com esta voz de cantor italiano a ajudar um bocadinho, mas também não vou sequer usar. E, portanto, tenho aqui os meus queridos colegas do colégio ofereceram-me 11 mentolitos à Fartazana Grande e, portanto, ainda fica lá com mais alguns recursos. E o João Castro ainda ficou lá com uma caixa cheia de oral B, mais 11 para aquilo que é. Bom dia a todos, uma vez mais. Este bom dia é um bom dia a todos os aqui presentes e os que ainda não chegaram, que vêm de longe. Alguns que hoje de manhã, por causa da geografia em Portugal, tiveram de sair de casa tipo Antigo Testamento, porque já saíram há mais tempo. Mas aqueles que já cá estamos, vamos dar início a estes trabalhos. É um bom dia a todas as escolas aqui representadas, mas a todas as escolas, as nossas, aquelas que fazem parte do dia-a-dia deste nosso modo de estar, que é sermos escola católica. E, portanto, daqui as saudamos também a todas. É um bom dia ao professor Fernando Moita, que está aqui ao meu lado direito, em representação do Secretariado Nacional de Educação Cristã e da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé. Nós temos que apanhar fogo antes de dizer o nome todo, para não é compreendido, e para não nos enganarmos. E também é naturalmente um bom dia à mãe Cristina Agreira, que é Presidente da FNAPEC, a Federação Nacional das Associações de Pais das Escolas Católicas. É um bom dia ao Luís Virtuoso, Presidente da AEP, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e querido amigo, que nos dá a alegria de estar connosco, porque, para além de ser setor marista, é presidente dessa outra banda, na qual somos irmãos, e, portanto, é muito bom ver este trabalho em conjunto. De resto, este trabalho em conjunto, isto que agora acabei de mencionar, é muito importante. Um bom dia também aos senhores jornalistas aqui presentes, e agradecer muito a vossa presença e o vosso interesse, que muito nos agrada. Um bom dia muito especial ao professor Manuel Bento, que está lá em cima, vê-se pela altura, e que está nas alturas, de por cima mais, que é o diretor deste estabelecimento de ensino, Centro de Estudos de Fátima, e que é o nosso anfitrião. Deixem-me que vos diga como é que surgiu esta jornada. Esta jornada começou ali para os lados do Beato, o que me parece uma coisa boa para as escolas católicas, em Lisboa, com um diretor de uma escola católica aqui presente, a desabafar comigo. Fernando, diz-me lá se isto é uma coisa só nossa ou se de facto há mais outros a sentir isto. Tens nós nos professores na relação com os pais, e mais aquilo, e mais aquilo outro, e depois isto, depois o outro, e depois a receberem e-mails a toda a hora e momento, e depois é de manhã, à tarde, à noite, e depois são mails de não sei quantas horas para ler só, imagina-se quantas para escrever. E o que é que agora faz? E tem uma série de diretores de curso, não sabem onde está com eles. E eu também com pais muito felizes, também, como é evidente, e nós com muita felicidade, mas com este problema. Isto é só comigo. E eu disse, não, obviamente que omitimos nomes, que é para não identificar os colégios, não, Gonçalo, não é só contigo. Está de alguma forma generalizado. E houve, portanto, sentimos muitos isso. E começamos a pensar e a alimentar como é que íamos dizer isto. Até porque eu tinha lá em casa também os meus, não era de lutar com eles.
assumir isto, porque não é ninguém contra ninguém, mas é uma realidade que temos e que temos que, para a qual temos que saber olhar. Porque às tantas temos aqui também uma missão educativa. E quando fomos alimentando este assunto, numa Assembleia Geral, definiu-se na APEC que a próxima jornada pedagógica havia de ser sobre isto e montou-se um grupo de trabalho para este efeito. E, portanto, impõe-se um enorme bom dia também a essa equipa, que é esse grupo de trabalho que montou esta jornada. E que é isto que hoje aqui temos. Esta jornada pedagógica, como todas as outras, resulta de uma necessidade que se sente. E, portanto, vamos dar a ela. Com arte de sabichões? Não. Com arte de partilhões. Isto para aqui é partilhar aquilo que são os nossos modos de ser, os nossos modos de ver, chamando gente de fora que também nos vai trazer esse outro olhar. Porque às vezes nós, na família, a fazermos isto assim, depois digo, também percebemos um bocadinho de terapia familiar. E, portanto, chamamos aqui uns para nos virem ajudar a pensar sobre este assunto. E é isso que hoje aqui isso vai acontecer. Decidimos fazê-lo debaixo de um chapéu muito bonito, que se chama Pacto Educativo Global. Não é falar da relação escola-pais assim por falar, mas é debaixo de uma égide uma égide muito melhor, muito maior, que é aquilo com que o Papa Francisco implicitamente já nos vinha falando há muito tempo atrás, que desde 2019 nos vem abanando. E vem dizendo, olha o pacto, há tantas coisas, há disrupções, há rupturas, e como é importante que nós celebrarmos um pacto educativo entre todos. Só assim é que a educação vai funcionar. Também a imagem muito bonita que é, se em casa só assim as coisas funcionam, como é que não há de ser na escola também? E, portanto, é isso que nós definimos. Vamos falar sobre isto, mas debaixo dessa capa grande, que é o Pacto Educativo Global. Se nós tivéssemos capacidade, se nós estaríamos dentro, se nós tivéssemos capacidade de perceber o que é este desafio que o Papa Francisco nos dá. Quando eu digo, se nós tivéssemos esta capacidade, só me lembro de São João no Evangelho e daquela mulher que ouviu aquela frase de Jesus a dizer, se tu conhecesses o dom de Deus. Se nós percebêssemos o desafio em mãos que o Papa Francisco nos dá com este pacto educativo. Pois bem, vamos fazer caminho. E olha, e é esse caminho também que, debaixo do pacto educativo, vamos fazer nestes 25 anos que hoje, aqui, formalmente começamos a celebrar da APEC. É verdade. Às escolas católicas, já há mais tempo, estejam descansados. O Afonso dos Soldados, não é verdade? A nossa história, não é verdade? O Sr. Jorge de Fio, que se dedicou o seu doutoramento, entre outras causas, desta outra, confunde-se. É anterior à própria nacionalidade. E, portanto, mas nós não queríamos uma associação também tão frustrante, não é verdade? E, portanto, celebramos-la no quadro, uma vez que em 98-99 a Conferência Episcopal Portuguesa reconheceu a APEC, não pensar que até lá éramos clandestinos ou éramos protestantes, não é o caso, não é evidente, não é? Mas reconheceu, efetivamente, a Conferência Episcopal Portuguesa reconheceu em 98-99, celebramos em 23 ou 24 estes nossos 25 anos, estas coisas de prata. Que também vamos celebrar sob a égide de Pacto Educativo Global. E fazemos sob a responsabilidade, sob o agradecimento e sob o sentido de comunhão e de esperança que estamos a viver. Nós, as 200 e tal pessoas que hoje vamos estar aqui, as 20 e muitas escolas que aqui hoje vamos estar, e todas as outras, e as suas comunidades educativas, e em particular hoje, os seus educadores docentes, não docentes, as suas alunos, as suas famílias, e desculpem dizer, as suas direções. Num pacto que é o pacto de todos nós, e em parcerias que vamos estabelecendo. Nós, concretamente, naquelas que também aqui queremos educar e queremos agradecer. Ao SNEC, na pessoa do seu presidente, o professor Fernando Moita, nós temos aqui, começa ali, ele também é Fernando, eu também. É Magalhães, ele é Moita, eu sou Magalhães, começa ali Fernando e depois também aqui Magalhães, mas de uma relação que tem vindo a ser desta proximidade, assim, das duas instituições, entre SNEC e APEC. Não poderia ser de outra forma, não tem sido de outra forma e nós não queremos que seja de outra forma. E obrigado, Fernando, por essa tua proximidade. Em particular, também dentro da estrutura do SNEC, a Cris, na pessoa do Pedro, que está a ser de grande destaque a estas nossas ações, num agradecimento imenso ao Centro de Estudos de Fátima, quer na pessoa do professor Manuel Bento, que há bocadinho já comentei, quer do
professor António, que está lá atrás, a sua equipa técnica, e que está aqui a meio. Há pessoas que demoram mais tempo a descer. O António, que está aqui a meio, da equipa técnica que lá está atrás, também agradecendo. Da professora Carla, que está por aí com as suas meninas, e que nos vão ajudar ao longo de todo este dia. Ao Colégio São Miguel, com a presença autorizada e generosamente autorizada do Tiago, que está a gravar esta sessão para que outros possam usufruir. Não quero deixar de agradecer à professora responsável da pastoral, do Estrado Frei Luís de Sousa, e das suas alunas que prepararam a nossa oração da manhã, aos nossos convidados, aos moderadores das sessões, dos debates, dos trabalhos de grupo, dos responsáveis das sínteses, sem os quais nós não conseguiríamos fazer isto, e permitam-me que junte dois grandes agradecimentos. Um é maior que o último é maior que o penúltimo, mas são ambos grandes. E o segundo não se vai importar do que eu vou dizer ao primeiro, que é de um enorme agradecimento ao Jorge Cotovio. Esta jornada não se fazia sem Jorge. Com os telefonemas matinais e para... Está calado, pá. Deixa-me estar falando. Não se fazia sem Jorge Cotovio. O Jorge Cotovio, com os seus telefonemas matinais, pré-matinais, noturnos, pós-noturnos, vão ver, não é? Uma pessoa com 60 e tal anos que se reformou, me parece mal, não é? Mas esta jornada não se fazia sem Jorge Cotovio. E, portanto, fica aqui expressa uma enorme palavra de agradecimento ao Jorge Cotovio, porque no meio desta solidariedade interessante, não é para agora se começarem todos a aposentar, já basta hoje que vão aposentar lá no colégio, que é uma dor de cabeça, não é verdade? Mas agradecer-te imenso, Jorge, toda essa tua comunicação. E a última, adeus, que estavas a dizer para acelerar. Tu não vês que eu ia dizer ao Senhor? Estás a ver o que acontece? Adeus que realiza tudo em todos. E quando nós perdemos este horizonte de tudo em todos, deixamos de perceber tudo e não veremos ninguém nas nossas vidas. É Ele que realiza tudo. Tudo nas nossas vidas. É Ele um enorme chi. É como acontece hoje a Nosso Senhor, é um enorme chi. Porque, de facto, tipo chi da boa, estão a ver? Era uma pessoa, mas eu preciso um colo de Deus, assim. Um grande abraço. Que Ele vai expresso esta enorme ação de graças a um Deus que é tão bom, tão bom, tão bom. Ai, se nós conhecêssemos o bom dele, mesmo a sério. Olhem, uma excelente jornada para todos, está bem? Já vos digo lá daqui a bocado, mas agora passa aqui ao professor Fernando Monte. Bom dia. É um enorme gosto, uma enorme alegria e, antes de mais, agradecer esta presença e desejar um ótimo dia, um dia excelente para todos. Em nome do Secretariado Nacional de Educação Cristã, é obrigação nossa, existimos para isto, deixar-vos também, ontem mesmo, o novo Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, deixa-vos um grande abraço a todas as escolas católicas, aos seus professores, auxiliares, alunos, famílias e à APEC. Tenho a mania de inventar estas coisas, portanto, estas efemérides. Cá estaremos também para dignamente celebrar, festejar, fazer vida, viver a vida durante este ano que, em boa hora, decidiram fazer festa por esta associação que tanto bem tem feito a tantos. E é nesta linha que a Comissão se associa a tudo aquilo que é também função da própria Comissão. O Dr. António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real, enquanto novo Presidente desta Comissão, quer também abraçar esta causa. Repito, este abraço a todos e dizer que é com muita alegria que também nós, enquanto Secretariado Nacional, queremos continuar a dar vida a esta realidade. Deixo apenas um desejo. Na linha da carta que ontem nos chegou. Ontem chegou-nos uma carta de 2 dicastérios do Vaticano. Do Dicastério da Cultura e Educação e do Dicastério da Vida Consagrada e dos Institutos de Vida Apostólica sobre a Escola Católica. Bisbilhotem, está no Educris. E estes 2 dicastérios pedem
sobretudo nestes tempos, que façamos pontes e que nos unamos a tecer a mesma tapeçaria. Vamos falar sobre o pacto educativo, vamos refletir. Comecemos nós a fazer esta aliança. A carta também chama a atenção para, às vezes, alguns que querem fazer a tapeçaria à parte, ou outros que, com boa voz, querem cantar, mas fora de um coro. Mas a carta é brilhante quando agradece. E agradece a todos aqueles e às instituições que dedicam o melhor que têm para a causa da educação. E é neste sentido que também eu, enquanto diretor do SNEC, quero mais uma vez dizer-vos: bem-ajam, pelo bem que fazem a tantas famílias, a tantas crianças, a tantos jovens. Continuemos a sonhar. E eu nunca já disse isto várias vezes, porque eu ouvi há muitos anos com o professor Roy, de viva voz: o mundo que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que deixarmos ao nosso mundo. Federico Maior, ex-diretor da Unesco. Muito obrigado, um dia excelente para todos. Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Agradecer ao Fernando sempre a sua simpatia e amabilidade com a mãe Cristina, porque eu sinto-me tão bem quando ele trata por mãe Cristina, porque a pessoa passa o dia de um lado para o outro e nem se lembra que é mãe, que é o basilar de tudo, é mãe. Eu fico sempre com o coração cheio quando ele trata por mãe Cristina. Obrigada, Fernando, por isso. Agradecer ao Jorge. O Jorge não é só aquela pessoa que telefona a todas as horas. O Jorge, de repente, quando estavas a falar, fez-me lembrar um desabafo uma vez com o meu amigo Pedro Duarte, que foi o mandatário para a juventude do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que dizia: Cristina, nunca mais. É às 2 da manhã, é às 4 da manhã e às 6 da manhã pergunta-me: então, está pronto? Não é? O Jorge está quase assim, então, falta só um bocadinho. Mas Jorge, obrigado. Sem, eu acho que a sua perseverança, a sua insistência, os seus telefonemas, os seus e-mails, as coisas às vezes não andariam tão depressa e acho que não teriam tanto êxito. E, mais uma vez, parabéns. Parabéns por estas jornadas. O tema é mais do que atual. É atualíssimo. Depois de uma pandemia horrorosa, a família passou, ou tem que passar a ser um bocadinho este centro educativo. Não é? Como dizia o Fernando, bem, as pessoas deixaram de ter paciência. Querem tudo para ontem. Muitas vezes não dão justificações que sejam as mais corretas, daquilo que precisam, querem. E eu acho que esta união entre a escola, a família, os pais, as mães, é fundamental. E, portanto, eu acho que aquilo que vamos hoje aqui, durante o dia, debater é importantíssimo para todos nós. Eu estou em representação na FNAPEC e, para nós, a escola católica, enquanto pais, enquanto aqueles que temos que educar e pensar melhor para os nossos filhos, não é? Estes encontros, estas jornadas são fundamentais. Porque passámos de situações de até nem nos preocupámos com as coisas, a situações de intolerância. E eu acho que temos que ter empatia, temos que ter amor no coração, temos que ouvir aquilo que o Papa Francisco nos transmite, que é fundamental, e não esquecer que as nossas crianças, muito bem, são o futuro e são fundamental. E aquilo que nós lhes passamos, a educação que enquanto pais lhe damos, enquanto a escola católica lhes dá, é fundamental naquilo que um dia adultos vão fazer, vão transmitir e vão estar na sociedade. E por isso, acho que o dia de hoje vai ser muito bom, vai-nos encher o coração no fim e acho que vai ser fundamental. E quero dizer ao Fernando, ao Jorge e ao Fernando também, que da parte dos pais, das famílias, da FNAPEC, estamos sempre disponíveis para este tipo de iniciativas, para participar, até ajudar a resolver alguns conflitos que surjam menos bons, coisas menos boas, mas acho que este enquadramento, este pacto global, onde a família passa a ser uma pedra basilar, eu acho que é fundamental. E mais uma vez, obrigado a todos e obrigado pelo convite à FNAPEC. Pois muito bem,
Então é neste contexto que vamos prosseguir os nossos trabalhos e não só se pode prosseguir de melhor forma dizendo da nossa presença e também fazermos presentes perante o outro. Vamos primeiro sinalizar a nossa presença e acho que é importante sinalizarmos a presença dos colégios que aqui estamos presentes. Eu vou chamar os seus nomes, não das pessoas, mas do colégio, e façam, se for, sinal de presentes. Podem se levantar, podem fazer o pino, podem o que quiserem, mas façam lá aí um sinal de que estão por aí, está bem? Então, Colégio São Miguel. Tudo bem, não? Sabe o que? São palmas para o Colégio São Miguel. Pode-se agachar logo neste primeiro momento. Colégio São Tomás. Aí. Aí. O Instituto Nuno Alves. O Colégio da Boa Nova. Eu vou logo aqui muito giro, cara. O Colégio da Rainha Santa. É só Raulzinhas. Eu vou mencionar o Colégio Marista de Carcavelos, a quem peço um especial agradecimento, que há bocadinho não referimos nos agradecimentos, por toda a linha gráfica do cartaz, toda a linha gráfica. Eu não sei se sabem, mas também há uma coisa que se chama Externato Marista de Lisboa. Vocês estão a ver aqui? Isso é Externato Marista, é o colégio Marista. Olha lá! Toda a diferença. Muito bem. O Colégio de Nossa Senhora de Lourdes ainda não chegou. Mas está policial. Há uma policial. A Helena vai controlar. Brincar. Mas está. E o amor de Deus está aí. O amor de Deus está, não está? Pois o amor de Deus está aí na policial. Grande abraço à Helena. Este ano acolheu a Celebração Mundial da Educação Católica, transmitido pela Rádio Renascença. Colégio Conciliar de Maria Imaculada. Vocês levantaram os dois braços, que eu vi. O Colégio Sagrado Coração de Maria. Está ali atrás. Eu estava a olhar para vocês e estava à procura da mancha branca do vosso diretor. E agora, mas em contrapartida, está a careca do Armindo, portanto está tudo se resolve. Muito bem. O Centro de Estudos de Fátima, que nos acolhe. Mas não ter mais palmas porque não querem pagar o almoço, está a bem dizer. Externato Pedro afirma que se vai juntar a nós, acho que ainda não está. Aí está. O Colégio de Santa Teresa de Jesus já chegou. Eu peço que nos especialistas na salva de palmas para o Colégio de Santa Teresa de Jesus, que hoje, em princípio, se os associados da APEC assim sancionarem, comecem a fazer lobby. Vai ser admitida como escola católica. O Colégio Diocesano de Calvão, ali atrás. O Colégio de Irmesinde, para o vereador, o Colégio de Nossa Senhora. Ué, sabe, mas eu disse, tem umas coisas separadas. Nossa Senhora. É da Nadia. Graças a Deus. O Colégio Internato de Clarete, para o qual eu peço um especialista na sala de palmas. Se eu ficarem bem homem, hoje temos uma escola católica na APEC, que vão ser recebidos, obrigado. E depois, não sei se perceberam, esta ordem não é alfabética, é a mesma ordem com que as pessoas se vão inscrever. Portanto, lamento profundamente, queridos colegas, Externato para Luís de Sousa. Não sei quem é o vosso diretor, mas acho que vos inscreveu ontem à noite. Talvez Colégio de Nossa Senhora de Fátima de Leiria.
Não, eu sempre que olho para a irmã vejo sempre no Restelo. Desculpa aí, mas eu vejo logo sobre o Xavier, assim que olho para a irmã. Portanto, agora está a Maria. O Centro de Educação Integral, que está ali, a Liga Valor, e o Colégio São João Paulo II. É lá! Olha, com este ambiente, já está tudo, não sai sem engenheiro. Pronto. Falta algumas que eu tinha mencionado a uma escola. Que mau! Só me inscrevi ontem à noite também. Sim! Ao mais tarde! Então foi que. Desculpa. Colégio Nossa Senhora da Conceição. Nazaré. Sim. Colégio Nossa Senhora da Conceição, Nazaré aqui, portanto. Mas olha, palmas. Ao longo do dia iremos atualizando a informação, porque as pessoas escreveram agora nesta rádio. Meus queridos e minhas queridas, é desta forma que dispomos o nosso coração para Deus e que vamos começar o nosso dia a rezar. O Estrado Feliz de Sousa, com a sua equipa pastoral e umas meninas, preparou este momento de oração para nos pôr a pensar já sobre o dia. São aqueles, porque eram aqueles, podiam ser os de qualquer um dos nossos colégios que diriam seguramente as mesmas coisas e que esse é apenas um mote para começarmos a pensar e nos formos a rezar. E é isso que propomos a todos. Olá, nós somos as alunas Beatriz Cruz e Maria Amantes do Externado Frei Luís de Sousa. E vimos aqui falar sobre como é que é a relação dos pais com os professores, isto visto da nossa perspectiva. No geral, o ambiente no colégio é um ambiente muito amigável e nós sentimos que há muita interação entre todos os professores e os pais e que existe um objetivo comum entre os pais e os professores e o pessoal não docente também, que é principalmente o bem-estar do aluno, e então nós sentimos que os pais, por norma, confiam nos professores e nas suas capacidades e que mostram-se dispostos a ouvir aquilo que eles têm a dizer, e também da parte dos professores que estão sempre disponíveis para ouvir os pais e tentar fazer os possíveis pelo bem do aluno. Algo que nós também salientamos muito é o facto de haver entre a escola uma grande comunicação e preocupação por cada aluno em especial e tentar sempre chegar a uma opinião concreta para depois aquilo que é transmitido aos pais seja dito de forma clara e que seja um consenso de todos os professores. E é muito importante também os pais mostrarem-se dispostos a ouvir essas opiniões e a respeitarem aquilo que os professores dizem sobre o seu educador. Claro que existem exceções, por exemplo, os pais têm tendência a desacreditar os professores, pondo em causa as suas competências. Por exemplo, acreditam só na versão do aluno e criticam certas atitudes dos professores. Por isso é muito importante uma maior confiança por parte dos pais nos professores e que estes estejam dispostos a ouvir e a trabalhar em conjunto, porque o aluno tem muito mais a ganhar se sentir uma cooperação entre a escola e os pais. Claro que isto é só a nossa opinião e a nossa experiência e que existem muitas outras realidades noutras escolas e noutras famílias. E pronto, esta é a nossa experiência e obrigada por nos terem ouvido. Olá! Então, para o sucesso do aluno, a escola e a família devem estar em harmonia, devem trabalhar em conjunto e aceitar as suas diferenças para assim ajudar no crescimento do aluno. Estarem de costas voltadas só vai servir para o seu insucesso escolar e também para a sua infelicidade. E, no meu caso, eu, por exemplo, só tenho a agradecer muito à minha família e à minha escola porque trabalharam juntos, ajudando-me assim a crescer e a tornar-me num ser único.
Olá, sou a Ana Teresa e ando nos Tornados para a toda. Ao longo destes 10 anos de escolaridade, sempre foi muito importante, tanto para mim como para a minha família, ter uma boa ligação com a escola, pois todos nós temos um objetivo em comum, que é o meu desenvolvimento escolar. Ao longo destes 10 anos, acredito que a ligação entre os professores e os pais tem vindo a mudar em alguns casos. Falando da minha experiência, sempre tive o privilégio dos meus pais terem uma boa comunicação com a escola para poderem dizer os pontos positivos e os pontos negativos, para chegarem a um consenso com os professores para eu ter o maior sucesso possível. Acredito também que nem sempre os pais ouvem os professores e as opiniões que eles têm para dar para ajudar o aluno e que isso pode não trazer tantos benefícios para o aluno em questão. Para terminar, acredito que os professores fazem um trabalho 5 estrelas e que deve ser mais valorizado, pois, falando dos meus professores, estou sempre disponíveis para esclarecer dúvidas aos pais e apoiarem os seus alunos, tanto a nível pessoal como a nível escolar. A nossa escola é uma escola feita de literalmente gerações. Tenho muitos amigos meus que os pais, os avós já andaram lá. Por exemplo, eu tenho um irmão que também anda, já tive uma tia que já andou. E então a nossa escola é muito feita de gerações. E então nota-se muito a união que existe nela e que é algo que a caracteriza e que a torna especial. Portanto, também existem muitas gerações de funcionários que já nos acompanham há muito tempo, desde que, por exemplo, nós somos pequeninos, porque eu também já ando na escola há muitos aninhos. E pronto, e por isso também aí nota-se logo um esforço e uma dedicação e uma proximidade muito grande, tanto dos funcionários com os pais, o que também facilita muito o nosso processo de aprendizagem lá na escola, para nos sentirmos mais seguros. É quase como se estivéssemos em casa. Quanto à relação entre pais e professores, este aspecto é muito visível, por exemplo, nas reuniões de pais. Nas nossas reuniões de pais, os professores ficam sempre muito mais tempo para todos os pais conseguirem comunicar com eles e conseguirem perceber o que é que se passa de errado numas disciplinas que, por exemplo, estamos a ter pior nota ou que acham que nós estamos a ter tão bom desempenho quanto poderíamos, porque trabalhamos mais e não conseguimos chegar ao resultado. E nota-se muito esta ligação entre os pais e os professores, porque os professores estão sempre disponíveis e os pais também têm esse interesse por nós, como é óbvio. Claro que esta relação não é perfeita e acho que continua a haver criticam demais às vezes os pais, querem sempre demais, mas acho que é algo que tem que se evoluir com a comunicação entre os dois, entre pais e professores, para que também o aluno continue a ser beneficiado nesta ligação. Acho que na nossa escola nós estamos num ótimo caminho, porque tanto os professores como, por exemplo, o nosso diretor da nossa escola é uma pessoa muito presente e eu acho que torna toda a nossa dinâmica muito mais familiar e muito mais unida e muito mais aberta para qualquer comentário que seja necessário fazer, quer para ser construtivo, como é óbvio, para melhorar a escola. E também para melhorar estas questões. Há muitas aulas de pais durante os anos que eu acho que também facilitam muito a comunicação e esta proximidade, para que estes pequenos conflitos que às vezes há e que podem impactar muito tanto o aluno como o pai ou o professor seja dinamizado. E pronto, acho que é esta a minha opinião e mais uma vez obrigada. Senhor bom Deus, que saibamos nas nossas escolas renovar a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Damos-te graças, Senhor, por todas as crianças, famílias e colaboradores das nossas escolas. Auxilia-nos a fazer sempre este pacto responsável para uma melhor educação e crescimento. Bom Deus, que no exercício das nossas funções e relações nas escolas se pense sempre aquilo que se sente e se faz,
que se sinta aquilo que se pensa e se faz, que se faça aquilo que se sente e se pensa. Amém. Então, também bom dia a todos. O meu nome é Gonçalo Ferreira Oliveira e venho do Colégio da Boa Nova e fui desafiado à má fila para moderar este primeiro painel que abre, digamos assim, a ordem de trabalhos desta nossa jornada. Antes de apresentar o nosso orador e convidado, deixar apenas uma nota que refleti durante estes tempos em que preparávamos esta jornada. E quando, enfim, a APEC teve a feliz ideia de, como o Fernando já disse, dar como chapéu o Pacto Educativo Global do Papa Francisco. E reparei que o Papa Francisco escreve e desafia-nos com este seu documento do seu magistério em setembro de 2019. O Papa Francisco é Papa, mas não tem a capacidade de saber, até porque tinha previsto a reflexão deste documento numa conferência em maio de 2020, coisa que não vai acontecer, porque, como sabemos, entramos todos em pandemia no início do ano de 2020. E lendo o Pacto Educativo, e percebendo o Pacto Educativo, e olhando aquilo que passámos nestes últimos 3 anos, percebemos como aquele documento que já era tão importante para nós se torna hoje de uma importância vital a pôr em prática. Porque o mundo mudou nestes últimos 3 anos. É verdade que o OMS já disse que a pandemia já acabou, mas as sequelas da pandemia não acabaram. E nós vivemos nas nossas instituições todos os dias. E por isso torna-se ainda mais importante ouvir o nosso orador de hoje, o professor Juan Ambrósio. Para muitos não é um estranho, e eu, para não perder todo o tempo que temos para este painel, não vou dar a nota biográfica toda do nosso convidado, porque senão ficávamos sem tempo ao debate, mas vou simplesmente dizer que é um nuestro hermano, nunca esta expressão é tão verdadeira entre cristãos, não é? Dizer que o professor Juan Ambrósio é de Espanha, da zona de Cáceres, e é casado, tem 2 filhos que lhe deram o favor de dar 2 filhas, e para além desse dado que achei muito bonito na sua nota, ele colocar como o ponto mais importante do seu currículo é esta sua vertente familiar. É professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Acho que não precisamos de mais apresentações, todos vós têm o currículo do professor Juan Ambrósio. Acho que estão todos muito mais interessados em ouvi-lo e ele que me ouvirem a mim, portanto eu passo a palavra. Muito obrigado, professor. A teoria popular diz que quem paga adiantado sai mal servido. Muito obrigado por essas palavras e pelas vossas palmas, mas agradeço sobretudo o convite que me foi dirigido para partilhar convosco um pequenino enquadramento, não pode ser mais do que isso, sobre esta temática, e agradeço por 2 motivos, porque isso faz-me sempre revisitar, no fundo, este território que nunca abandonei, que é a escola, e que é também uma paixão pela educação. Foi tão bom ouvir que está aí o Sagrado Coração de Maria, onde eu comecei estas andanças, onde eu comecei esta aventura de ser professor, Chico Coração Grande. E já agora, se calhar digo, talvez isto não seja conhecido, eu fui aluno do Externato Frei Luís de Sousa. Um aluno muito especial, que só lá tive meio ano.
Não fui expulso. Poderia ter acontecido. Mas estávamos em transição, estava nessa altura no seminário de Almada e no segundo semestre entrei na Faculdade de Teologia. Estava há muitos anos, nunca mais lá saí. Aquilo custa a aprender e tanta gente vai ficando para lá. Mas fui aluno do externato Frei Luís de Sousa. É bom reviver estas coisas, não só com saudade, mas com carinho. O momento presente é também muito importante e essas realidades que então começaram foram percorrendo a minha vida até hoje e, portanto, acaba por não haver saudades porque fazem parte do presente. Bem, obrigado então e vou partilhar convosco, mesmo a modo de flash, uma reflexão sobre o Pacto Educativo Global, enquadrando o Pacto Educativo Global, tentando olhar para as grandes linhas dele no contexto desta relação, desta aliança entre a escola e a família. Tentando procurar aí algumas pistas, alguns sublinhados que possam servir-nos depois para a nossa ação, para as decisões que temos que tomar e para os caminhos que temos que percorrer. Começo por uma introdução rápida para dizer aquilo que todos nós sabemos, que estamos verdadeiramente numa fase de transição epocal, não é? Onde presenciamos, e faço isto rapidamente, o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas o fim de um mundo. Estamos verdadeiramente num período de transformação paradigmática. O paradigma antigo já não serve, e vemos isso praticamente diariamente. O novo ainda não está totalmente construído. E, portanto, há aquilo que alguns autores vão chamando, estamos numa época de um certo vazio, porque estamos a transformar-nos, a passar a transformar, morfosear-nos, perceberam, não é? Passando essa mudança para um tempo novo que não sabemos ainda bem como vai ser. E, portanto, isto pode, por um lado, angustiar-nos, mas pode, por outro lado, ser entendido como um tempo oportuno. O tempo oportuno para tomarmos decisões, para fazermos as opções que temos que fazer. Vivemos naquilo que alguns chamam um tempo de crise e normalmente escutamos dizer, com frequência, algo com o qual eu estou cada vez mais em desacordo, que é, em tempos de crise não se tomam decisões. Eu percebo o que é que a afirmação quer dizer, que não devemos tomar decisões com a cabeça demasiado quente, demasiado cheia, mas, sinceramente, julgo que é em tempos de crise que temos que tomar as decisões. Porque são estes tempos de mudança, de transformação, de passagem, onde é necessário tomar as decisões que sejam fundamentadas, que sejam refletidas. Por isto, este tempo, apesar de ser um tempo de mudança, considero que é um tempo oportuno para sermos protagonistas da construção do tal novo paradigma. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco, a dada altura, diz: temos de ter a coragem de ir àqueles sítios onde estão a ser construídos os novos paradigmas e contadas as novas histórias, porque se não formos lá, esses novos paradigmas e essas novas histórias vão ser contadas na mesma, sem terem a iluminação da luz do Evangelho. E, portanto, temos que ter a coragem de ir a esses sítios, ainda bem que esses sítios são muitas vezes geografias e territórios que não nos deixam confortáveis porque nós não estamos habituados a pisar. Portanto, ficamos com algum desconforto. Este é o tempo, então, de ousarmos edificar um mundo novo e uma nova humanidade. Algo tão utópico quanto isto. Este seria o segundo parênteses, espero não fazer muitos mais parênteses que este, mas um segundo parênteses que me parece importante fazer. Eu assumo isto verdadeiramente como uma utopia. Utopia normalmente é entendida como uma coisa que não pode acontecer, uma coisa que não se pode concretizar. Vamos à raiz da palavra utopos, em grego quer dizer não lugar. Portanto, algo que não se pode concretizar em nenhum lugar. Eu prefiro fazer uma outra leitura, sem negar esta, mas prefiro fazer uma outra leitura que diz: uma utopia é algo que não está amarrado a nenhum lugar e, portanto, pode acontecer em todos os lugares. Porque não está amarrado a uma cultura, não está amarrado a uma ideologia, não está amarrado a uma determinada sensibilidade. Pode fecundar todas as culturas, todas as geografias, todas as ideologias. E por isso considero até que só as utopias são capazes da transformação. E parece-me importante que assumamos sem medo dessas utopias que
podem ser e devem ser apresentadas, por exemplo, aos nossos alunos como utopias, ou seja, propostas de realização e felicidades, ou no mundo em que vivemos como ecotopias, ou seja, propostas de realização da transformação do mundo em todas as suas dimensões. O que nós devemos evitar a todo o custo são as distopias. Essas sim, porque essas não nos levam a lado nenhum. E porque aposto nas utopias, apresento-vos de uma maneira muito rápida aquilo que eu considero ser a utopia do Papa Francisco. A utopia a que estamos convocados enquanto comunidade cristã e enquanto escolas católicas, enquanto escolas cristãs, perante os desafios que enfrentamos. E vou apresentá-la de uma maneira muito rápida, precisaria de ser isto depois mais mastigado, mas fica a ideia geral. O primeiro ponto é este tripé que eu vou chamar o tripé do ecossistema de Francisco. E que eu leria assim de uma maneira muito rápida. Uma igreja renovada, temos aqui a Evangelii Gaudium, para cuidar da casa comum, Laudato Si, e do humano comum, Fratelli Tutti. Ou seja, como comunidades cristãs, somos convocados a cuidar de uma causa comum. Somos, como cristãos, chamados a ser também protagonistas e contribuir para uma causa comum. E esta causa comum é uma causa da humanidade inteira. Jogamos o futuro enquanto humanidade. E, portanto, como é que nós, como cristãos, podemos contribuir para esta causa comum? Como? Renovando as nossas comunidades, cuidando da casa comum, cuidando do humano comum. E temos 3 textos que, do meu ponto de vista, constituem o tripé do pontificado de Francisco e da grande utopia a que estamos convocados. Para isso, somos convidados a 3 atitudes. 3 atitudes que nos aparecem também consubstanciadas em 3 conjuntos de textos. A misericórdia, com o jubileu que foi proposto, a santidade, com a exaltação da santidade, o cuidado, com aquela carta que ele publicou no ano de São José, onde ele fala claramente que a missão de São José, tal como a dele, porque ele disse isto na homilia da missa do início do seu pontificado, é cuidar. Cuidar da igreja, cuidar do mundo. 3 atitudes. Vou só enlaçando as coisas. Renovar a igreja para cuidar da casa comum, para cuidar do humano comum, a partir da misericórdia, com santidade, cuidando. 2 coletivos humanos a que ele vai dar muita atenção para que este exercício de cuidado possa ser feito, para que esta utopia se possa concretizar. A família, e aparece-nos aqui a Amoris Laetitia e tudo o que andou à volta dela, o ano Família Amoris Laetitia, por exemplo, o 10º Encontro Mundial das Famílias, e, como é óbvio, os jovens, a exortação apostólica a Cristo nos vive, e JJ, não é necessário falar, todos sabemos o que é. Estes 2 coletivos humanos, o Papa vai-lhes atribuir uma missão muito importante e conta com eles de uma maneira muito especial para, de facto, poder realizar aquela missão de cuidar da casa comum e cuidar do humano comum. 4 pactos existem neste momento em cima da mesa para para responder a este desafio. O Papa convoca-nos a 4 pactos. Mais ou menos todos eles, estes 3 nasceram mais ou menos pela mesma altura, aquele é recentíssimo. A Economia de Francisco, sabem, um convite dirigido claramente aos economistas para repensar a economia. O Pacto Educativo Global, que falaremos em seguida. A plataforma Laudato Si, que é um pacto em relação à questão, todas as questões à volta da Laudato Si e do cuidado da casa comum. E este, maio de 23, foi lançado em fim de maio de 23, o Pacto Global pela Família. Muito interessante que isto tenha sido apresentado assim. 4 pactos. E, finalmente, 2 dinâmicas. 2 dinâmicas eclesiais que percorrem toda a comunidade para que isso possa acontecer. A dinâmica sinodal, 21-24, e já foi anunciado o jubileu de 25, Peregrinos da Esperança, este desafio a que sejamos testemunhas da esperança na transformação do mundo. Este mundo está a precisar, de facto, ser transformado e somos desafiados a ser testemunhas dessa esperança. Isto é a utopia a que somos convocados. A transformação, a necessária e urgente transformação do mundo. Isso só vai ser possível, só é possível
se houver uma transformação também nas pessoas. E é isso que o Papa percebe, e por isso ele percebe que o desafio da educação é o desafio maior para concretizar a utopia. E ele diz isso mesmo na Laudato Si. A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa de traduzir-se em novos hábitos, novas pessoas. Por isso estamos perante um desafio educativo. Quando fizemos a oração já aparecia ali pessoas maduras, pessoas capazes de viver o dom, de viver a economia da rádio e da gratuidade. Esse tipo de pessoas que precisamos e, portanto, que se tem que verdadeiramente este desafio educativo da transformação das pessoas. Eu também não vejo outra saída. Parece-me que o desafio que enfrentamos é verdadeiramente um desafio educativo e tem que começar com a transformação das pessoas. A educação não pode ser só encher a cabeça das pessoas, os seus esforços estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Portanto, pessoas novas, pessoas maduras. É isto que está na base, então, do Pacto Educativo Global, pensado e lançado em setembro de 2019, onde o Papa, no lançamento do Pacto, diz: nunca como agora houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa. Uma ampla aliança educativa que reúne todas as escolas, as universidades, os institutos, todas as instâncias formativas e veremos com destaque, como é óbvio, a escola e a família. E para atingir isto, o Papa define 3 grandes linhas. Colocar a pessoa no centro. Nós que estamos ligados à Escola Católica sabemos como este é um discurso que constantemente está presente. No centro, o mais importante são as pessoas. Investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Esta questão da criatividade, da ousadia, vai outra vez presente nesta carta a que o Fernando Moita fez alusão, esta carta que foi ontem dirigida às escolas, não é? E formar as tais pessoas disponíveis para se colocarem ao serviço da comunidade. E aqui vou destacar 2 coisas que me parecem fundamentais: o serviço do bem comum e o cuidado do outro. Sinceramente, não me parece ser possível responder aos desafios que enfrentamos sem a promoção do bem comum e sem o exercício do cuidado do outro. Parecem-me ser 2 dimensões absolutamente indispensáveis para a transformação do mundo. O bem comum, o cuidado do outro. E isto decorre da educação. Não podendo realizar-se em 2019, foi pensado num primeiro momento que pudesse o pacto arrancar em 20. Também não foi possível, não havia ainda condições para se reunir. No entanto, o Papa retoma a questão e com um texto e um vídeo volta a dizer: pensamos que este é o momento para aderir a um pacto educativo global para com as gerações que empenham, cá está, as famílias, as comunidades, as escolas, as universidades, as instituições, toda a gente, a humanidade inteira, na formação de pessoas maduras. Cá está. E então, finalmente, em outubro de 2021, o pacto arranca formalmente, quer dizer, já teria arrancado, mas formalmente há ali um momento em que as pessoas são convocadas e vejam como na Fratelli Tutti, e ecoa aquela frase que o Fernando Moita citou há pedaço e que a mim me acompanha há muito tempo: se quisermos um futuro diferente, temos que deixar crianças diferentes. Esse futuro, portanto, o futuro que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que deixamos ao nosso futuro. Vejam, se queremos um mundo mais fraterno, devemos educar as novas gerações para reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. O grande desafio, logo no primeiro número da Fratelli Tutti, como o Papa nos desafia com este texto. E este é o berço do Pacto Educativo Global. Ele nasce aqui, com estas preocupações, com este horizonte e com este objetivo. O Pacto Educativo Global é, portanto, este convite ao diálogo sobre a forma como estamos a construir o planeta e sobre a necessidade de investir os talentos todos para este bem comum. É uma convocatória para reavivar o compromisso para e com as novas gerações, portanto, envolvendo-as também às novas gerações, e é um desafio
a unir esforços nesta ampla aliança educativa para formar pessoas maduras. E nesta ampla aliança, a relação escola-família é absolutamente indispensável. O logotipo do pacto está muito bem pensado. A cor verde recorda a natureza, o crescimento, a renovação, a esperança. O azul, a dimensão espiritual, o que gostaríamos de construir para alcançar a paz. O ouro está ali naquelas... ali naquelas coisinhas que parece o ouro ali. Representa a luz, o sagrado, cada pacto, cada aliança para o bem comum. Cá está, para o bem da humanidade tem algo sagrado nele. Depois o mundo, que é abraçado por uma figura humana. E depois este Cristo, que é Deus, que é por sua vez abraçado, o macrocosmos que é Deus. Penso que é um logo muito feliz e que nos deveria evocar todo este universo. O Pacto Educativo tem 7 grandes objetivos: colocar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, abrir-se ao acolhimento, renovar a economia e a política, cuidar da casa comum. 7 objetivos que concorrem com os 17 ODS, como é óbvio. Eu vou só aqui destacar de uma maneira muito especial o objetivo 4, que é responsabilizar a família, porque é esse que nos convoca aqui. E vai ser só mesmo à medida de, enfim, telegráfico. Ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador. As escolas não se podem esquecer disto. Dar prioridade à família na educação dos filhos, participação de representantes dos pais em órgãos colegiais de decisão, não só de consulta, aumento de políticas a favor das famílias, em especial das socioeconomicamente mais desfavorecidas. E depois faz sugestões concretas para os educadores. Envolver sempre as famílias nas atividades educativas da sua instituição, garantir a presença dos representantes dos pais nos órgãos consultivos e deliberativos, construir pactos educativos. Este pacto global entre as escolas propõe a construção de pactos educativos a nível de cada escola entre o estabelecimento e as próprias famílias e incentivar programas de formação e autoformação dos pais. Como eu digo, enfim, as escolas sabem, fica aí, vou passar isso. Encontro depois concretizações desta proposta, por exemplo, aqui, não é? A própria Organização Internacional da Escola Católica propõe um itinerário em 4 fases. Começar por construir o pacto no próprio estabelecimento, depois passar para uma segunda fase, não sei porquê, a tradução aparece ali em francês, mas enfim, vocês percebem, não é? Com as outras escolas à volta, finalmente com toda a municipalidade e depois mesmo a nível nacional ou internacional. Que é o desafio que veio lançado nesta carta que recebemos ontem, não é? A construção da rede. A utopia precisa desta rede, desta porosidade, não é? De poder construir-se, então esse é o desafio. Também esta Fundação Santa Maria vai-nos falar nisso, nos desafios da Escola Católica, e o primeiro é desenvolver a sua missão evangelizadora e impactar de forma relevante nas famílias, porque aqui é que vai a transformação social. Simplesmente em indicações de concretizações, portanto, este pacto tem que ser significativo, contribui para a sustentabilidade dos próprios estabelecimentos de ensino e aponta uma educação inclusiva e de qualidade. Muito interessante, e faço só alusão a isto mesmo em passagem, já saiu um relatório da Unesco, não é? Sobre o futuro da educação. Reimaginar o nosso futuro juntos, um novo contrato social para a educação. Também começou a ser construído em 2019. Não cita o Pacto Educativo, mas se vocês o lerem, verão como o Pacto Educativo ecoa constantemente nestas páginas e está atrás. Portanto, a própria Organização das Nações Unidas está atenta e percebe como é fundamental termos um pacto educativo. Recentemente foi dirigido, a todas as escolas, pelo Cardeal Tolentino, quando assumiu o dicastério, um inquérito para ver como estava o pacto educativo a ser implementado nas escolas. O inquérito é muito importante porque as perguntas que faz são muito concretas e faz-nos cair na conta de o que é que o pacto está a impactar ou não a impactar as nossas escolas. Se verdadeiramente as nossas escolas se estão a deixar tocar pelo pacto ou se estão envoltas neste pacto e se comprometem.
Esta é a carta, não vou ler. Em relação aos diversos pontos, ele faz perguntas concretas. Em relação à família, faz isto. Reparem, em que grau as famílias se envolveram e participam na elaboração do projeto educativo do centro educativo? As nossas famílias colaboraram ou colaboram na elaboração do projeto educativo? Em que medida as famílias assumem compromissos cotidianos de colaboração, responsabilizando em dinamizar atividades do centro educativo ou mesmo da sala de aula? Não são simplesmente pessoas que usam ou que vão lá, mas são também protagonistas das atividades. As famílias não só assistem a reuniões e atos do centro educativo, mas além disso colaboram ativamente em múltiplas atividades do centro. O centro educativo conta com um programa de atenção e orientação às famílias para melhorar o seu compromisso na educação dos filhos. O centro educativo pergunta às famílias para avaliarem a sua tarefa educativa e recolhe daí sugestões de melhora. E pôs um desafio claro a descrever brevemente as principais ferramentas ou ações com que conta cada escola para fomentar a cooperação com as famílias. Portanto, perguntas bem dirigidas que nos ajudam a cair na conta se este pacto entre escola e família está, de facto, a ser implementado, se é uma realidade ou se está só ao nível do desejo. E estar ao nível do desejo já não era mau. Esse é o primeiro passo, mas depois se pode concretizar. Na linha disto surge então, no fim de maio, portanto ontem, o Pacto Global pela Família. Que nós pensamos, e este vai ser o último parênteses, eu falei-vos em 4 pactos, não é? De tudo isto. E neste momento estão estes 4 pactos em cima da mesa. E a gente pode pensar, mas isto é completamente dispersivo. Onde é que a gente se vai colocar? Em que ponto é que vamos colaborar? Eu julgo que e por isso fiz o exercício de começar por esta visão global. Se nós não percebermos a visão global e o desafio global que enfrentamos enquanto humanidade e enquanto comunidade cristã, não perceberemos que todas estas coisas concorrem para o mesmo fim. E que, portanto, há que haver aqui uma aliança agora muito grande entre o Pacto Educativo Global e o Pacto Global pela Família. E que, ao responder a um, estamos a responder ao outro. E que eles concorrem para a mesma coisa. E que podemos buscar aqui inspiração também para isto. Grande parte, reparem uma coisa, uma citação que aparece constantemente do texto com que o Papa Francisco lança o Pacto Global pela Família e que me parece muito interessante e muito feliz. Grande parte dos sonhos de Deus acerca da comunidade humana realizam-se na família. Grande parte dos sonhos de Deus, e esta categoria dos sonhos de Deus é uma categoria tão bonita, realizam-se na família. A família é, de facto, berço fundamental disto. E, portanto, ela tem efeitos positivos sobre todos enquanto geradora do bem comum. Cá está a categoria do bem comum. Que é verdadeiramente o cimento da família. O amor que promove o bem comum. E o que é o bem comum? Uma das definições, que estou mesmo a acabar, uma das definições que a doutrina social da Igreja, com que a doutrina social da Igreja apresenta o bem comum e que a mim me parece das formulações mais bem conseguidas, o bem comum é o melhor bem possível para todos e para cada um. O melhor bem possível para todos e para cada um. No momento em que nós percebemos que procurando o melhor bem possível para todos, também procuramos o melhor bem possível para nós, no momento em que isto for percebido, então teremos as comunidades humanas envoltas em procurar o melhor bem possível para todos. E não o contrário, como temos feito, em que procuramos o melhor bem possível para cada um e depois, quando esse melhor bem possível estiver minimamente garantido, então estamos disponíveis para procurar o melhor bem para os outros. É preciso inverter isto e perceber que na procura do melhor bem possível para todos encontres também a resposta ao melhor bem possível para mim. Isto é fundamental. Eu, sinceramente, sem isto não vejo como é possível enfrentarmos os desafios que enfrentamos. E aí, porque o berço natural onde se aprende a viver isto, porque essa é a linguagem natural da família, é de facto a família. Peço desculpa de estar na minha língua materna, isto é tão recente que ainda não está traduzido em português, mas também não tem problema, porque os grandes responsáveis falam espanhol, o Papa fala espanhol, o Papa Negro também fala espanhol, e o cá para mim, enfim, fica aqui só entre nós, e por minha conta, eu até acho que Deus fala espanhol. E,
portanto, aqui diz, estimados, o Pacto Global sobre a Família é um programa compartido de ações para promover a família no mundo à luz da doutrina social da Igreja. Porquê é que eu insisto nisto? Porque é uma das dimensões que talvez as escolas católicas pudessem começar a dar mais atenção à doutrina social da Igreja. Seja na formação dos professores, dos docentes, dos educadores, insistir um bocadinho mais naquilo que eu prefiro chamar o pensamento social cristão. Mais do que a doutrina social da Igreja, porque o pensamento social cristão é mais amplo que uma doutrina. E, portanto, eu acho que esta devia ser uma área onde nós devíamos investir mais. Propõe 8 passos que se dividem em 2 grandes elementos. Primeiro, sobre que pontos atuar, a qualidade das relações familiares. Isto é pacto global pela família, mas isto é para ser tido em conta no pacto educativo global, não é? Quando se trabalha a dimensão da família. A qualidade das relações sobre das famílias. Não há aqui tempo. Seria interessante desenvolvermos aqui uma reflexão sobre o ser humano enquanto tal. Eu vou só iniciá-la, não a posso desenvolver. Depois, no diálogo, se houver oportunidade, podemos explorar um bocadinho mais esta ideia. A ideia é esta. O ser humano é um ser acolhido e reconhecido. Nós nascemos humanos, é óbvio, mas verdadeiramente humanizamos-nos. E tornamos-nos humanos. Aprendemos, deixem que eu diga assim desta maneira até imprecisa, aprendemos a ser gente porque somos acolhidos e reconhecidos como gente, como pessoas. E, portanto, a qualidade do humano, de cada um, está estritamente relacionada com a qualidade do acolhimento e do reconhecimento. E o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes apostamos nas nossas escolas, nas estruturas, na qualidade das estruturas, na qualidade da técnica, na qualidade dos currículos, na qualidade de toda a parafernália que hoje é preciso a nível do digital, e é importante que o façamos, e esquecemos, secundarizamos a qualidade das relações humanas. E aí vai-se julgar grande parte da qualidade do humano que depois nós podemos viver. Portanto, a qualidade das relações familiares, familiares na família e na própria família, que a escola é, promover a família como sujeito social, também na escola. Ela é o sujeito da educação, o primeiro sujeito, e, portanto, tem que ser tido em conta. Ver os desafios sociais e políticos que daí decorrem. Aqui é tudo, não há que ter medo, um certo lobbying que nós não devíamos ter medo de fazer, de estar nos sítios onde se tomam estas decisões. E todos, como educadores, assumimos isso. Pondo isto em prática, então temos que ativar um processo de diálogo profundo entre escola, família e outros agentes sociais, para que isto possa avançar, procurando sinergias, claras sinergias, de modo a promover a cultura da família e da vida em sociedade, para destacar a cultura da família, harmonizando e apoiando as propostas que foram surgindo. Este pacto é dirigido em primeira mão para as universidades, para todos os centros que estudam a família, mas tem um objetivo, é que depois aquilo que a reflexão que é feita nas universidades parta do terreno e regressa ao terreno. Esse é o grande objetivo. Não vai acontecer que nós temos, de facto, nas universidades uma reflexão acerca da realidade familiar que não parte do concreto e não impacta no concreto. E, portanto, este desafio é que possam estas sinergias acontecer de modo que essa reflexão surja das verdadeiras realidades familiares e possa impactar as verdadeiras realidades familiares. E para que, na pastoral familiar, isso também seja acolhido, que a pastoral familiar não seja só uma pastoral de boas vontades, de desejos, mas possa estar ancorada também numa reflexão sólida, onde as diversas racionalidades humanas e também as teológicas, que são humanas, não deixam de ser humanas, são mais do que isso, mas não deixam de ser humanas, possam ser tidas em conta. Um enorme desafio, uma enorme utopia. Mas, sinceramente, eu julgo que na resposta que soubermos ou ousarmos dar a esta enorme utopia, reside muito do futuro que nós
somos chamados a construir. E ele está-se a construir hoje. Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa de mudar. Precisamos de homens e mulheres novos. Novos no sentido de mais sensíveis a esta dimensão do bem comum e do cuidado do outro. Portanto, falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Laudato Si, Laudato Si, 250. Esta consciência basilar, fazermos todos parte de uma só família humana, que depois é dito claramente na Fratelli Tutti isso, esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, novas atitudes e estilos de vida. E por isso estamos perante um enorme desafio cultural, espiritual e educativo que implicará um longo processo. Mas ele tem que ser começado e acho que este é o grande desafio que é lançado às escolas católicas. 4 dinâmicas de resposta a isto, e não vou inventar nada, vou simplesmente replicar aquelas dinâmicas que estão presentes desde o primeiro momento, desde este primeiro texto, enfim, não foi o primeiro que ele assinou, mas verdadeiramente o primeiro texto do Papa Francisco. O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante do que a ideia e o todo é superior à parte. Estas 4 dinâmicas que deviam estar presentes e deviam, enfim, presidir à nossa ação, à nossa reflexão, às nossas opções e à concretização. E termino com 3 verbos. 2 deles tenho a certeza que são portugueses, um deles tem muitas dúvidas, mas olha, há de haver aí professores portugueses, depois logo. Discernir parece-me absolutamente fundamental. Deixem só dizer assim, quando os nossos pais, devemos pôr-nos todos dentro do mesmo saco, quando os nossos pais apostaram na nossa educação, mais ou menos sabiam que era bom que tivéssemos esta educação para responder aos desafios deste mundo, que o mundo seria mais ou menos assim. Nós não sabemos como vai ser o mundo daqui a 20 anos. Talvez nem daqui a 10. Portanto, não podemos formar para aquele mundo. Não sabemos como vai ser. Então quer dizer que a formação tem que existir essencialmente em processos de discernimento. Em dar aos nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos alunos, ferramentas de discernimento. Trabalhar as competências de discernimento. Para que eles possam discernir em cada momento, no mundo que lhes for dado para viver, a tal procura do bem comum e do cuidado do outro. Discernir parece-me absolutamente fundamental. Cuidar é óbvio. Este exercício do cuidado do outro, esta pergunta genesiana, dirigida por Deus a Caim: onde está o teu irmão Abel? O que é que o Caim respondeu? Serei eu, porventura, o responsável do meu irmão? Qual foi a resposta? Sim, o teu irmão está ao teu cuidado. Cuidado. Parece absolutamente fundamental. E agora há dúvida, não sei se isto se pode dizer assim, mas parece-me importante. Esperançar. Sou mau, não sou. Mas fica brasileiro, diz logo aqui. Esperançar no sentido que é de ser testemunhas desta esperança. E por isso é que eu acho que é muito importante este jubileu que está a ser convocado agora para 25 e que eu interpreto um bocadinho a modo de reset. Não é? Os jubileus no tempo do Antigo Testamento era quando se voltavam a redistribuir as coisas, porque entretanto tinham sido criados desequilíbrios, não é? O tempo ia introduzindo desequilíbrios e então havia como que voltar a procurar a harmonia. Este jubileu de 25 que já está a ser preparado e começam a surgir coisas muito interessantes, diz-nos com toda a clareza que tivemos tempo, e foi esse todo o tempo da dinâmica sinodal, para refletir, estão aí lançados os pactos, começamos a entrar obrigatoriamente, urgentemente, indispensavelmente, no tempo e no momento da ação. Temos que agir. Não podemos continuar simplesmente a refletir, não podemos simplesmente continuar a escutar, simplesmente a continuar a estudar. Não podemos deixar de fazer isto, mas é o tempo da ação. E essa ação tem que ter esta marca da esperança de começar a transformar este mundo
para que se possa, de facto, ser um mundo onde possam surgir pessoas mais maduras, mais capazes de estar ao serviço dos outros. Um mundo mais à medida do sonho de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela esta sua brilhante intervenção, pela forma como nos ajudou a entrar e a discernir este itinerário, este roadmap que o Papa nos lança. Vou assumir aqui a responsabilidade de vos informar que não iremos ter o previsto tempo de debate agora, para tentarmos recuperar o tempo e para podermos ter amanhã dentro do horário. Não iremos agora fazer um debate. Sabemos que no próximo painel haverá também um tempo para debate e talvez nessa altura possamos, quem tenha ficado com uma outra questão, que possa agora fazê-lo. Que possa fazê-lo nessa altura. Retinha só 2 ou 3 ideias para terminarmos este painel. Daquilo que o professor Roland disse, é preciso construir um novo paradigma, é preciso construir um mundo novo a partir de uma nova humanidade. E o Papa deixa-nos um convite, uma convocatória e um desafio. E dá-nos como ferramentas o discernimento, o cuidado e a esperança. Até parece simples, se não fosse tão difícil, porque terá que ser construído com cada um de nós, tão frágeis como cada um de nós somos. Professor Juan, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua palestra, e vamos passar um intervalo, mas deixo à direção agora as informações seguintes. Muito obrigado a todos. Obrigado.